Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores. Eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de um tópico muito importante, assim como todos que a gente conversa aqui, né? Tudo é importante. Mas esse ele tem uma importância particular porque ele é muito genérico, ele se aplica a uma quantidade muito grande de temas que nós vamos discutir aqui. E nós vamos voltar a ele constantemente ao longo de praticamente todo o nosso curso. É a análise do ambiente do mercado. Se por acaso eu faço marketing e eu tenho a intenção de entregar a clientes e consumidores, isso é, canais e compradores finais, produtos que eles desejem, produtos que eles queiram, que eles precisam, que eles entendem algum tipo de utilidade presente nele, eu tenho que entender quais são todos os elementos que, de uma certa forma, me permitem não apenas entender que tipo de demandas essas pessoas têm, mas também me entregar condições de satisfazer essas demandas. E esses elementos são de características, de origens, de naturezas muito distintas, como nós vamos ver agora aqui ao longo desse vídeo. Toda a nossa discussão, de uma certa forma, ela vai estar concentrada em torno de aquilo que nós vamos chamar de indústria. Tá? Nós já conversamos a respeito do conceito de indústria antes, no vídeo sobre o modelo de 5 forças de Michael Porter. Se vocês por acaso não viram, por favor, voltem lá para dar uma olhada, porque ele, de uma certa forma, conversa com esse vídeo que eu estou preparando aqui para vocês. Essa indústria, ela, dentro daquilo que nós vamos entender como um modelo linear, organizadinho, de ambiente de mercado, e eu digo que é um modelo linear porque depois eu vou mostrar um outro modelo que é talvez mais real, uma representação mais verossímil, digamos assim, da dinâmica como as coisas acontecem. Mas esse modelo linear, que muitos livros, muitos manuais de marketing gostam de apresentar, não é um modelo verossímil, mas permite a gente entender quais são os diversos atores dentro da nossa discussão aqui. A nossa indústria, de uma certa forma, ela recebe produtos de fornecedores, ela entrega produtos para aquilo que nós vamos chamar de canais, que, por sua vez, entregam produtos para consumidores ou clientes finais. Sempre destacando aqui a diferença que existe entre canais e clientes finais, como sendo aqueles dois grupos clássicos, né? Quer dizer, os canais eles compram produtos para serem revendidos para consumidores, que são aqueles clientes que destroem aquele valor que nós construímos ao longo de todo o processo. Eles literalmente consomem a utilidade que foi produzida ao longo de todo o nosso processo aqui. Indústrias, fornecedores, canais e consumidores, eles estão ligados de maneira linear, como vocês podem ver no slide que eu estou mostrando para vocês agora, mas eles também se relacionam entre si fora, digamos assim, dessas relações diretas da indústria mais específica que nós consideramos. Quer dizer, vamos considerar genericamente não, especificamente, uma empresa como a Volkswagen, que está dentro da indústria de automóveis. Ela tem como fornecedores empresas que fabricam vidros, pneus, eletrônicos, plásticos, metal, chapas de metal, né? Porque ela não faz nada disso, ela é uma montadora de automóveis. Tá? Essa empresa chamada Volkswagen, ela vai entregar os carros, ela vai vender carros para consumidores finais através de canais, que são as concessionárias, isso é, empresas que têm a concessão para venda de automóveis da Volkswagen usando o nome Volkswagen. Em muitos lugares, parece que em São Paulo, por exemplo, é muito comum você encontrar vendedores de automóveis, revendedores que não são específicos de marcas. Isso é, vendem automóveis de mais de uma marca. Vendem automóveis da Volkswagen, da GM, da Fiat. Mas, em geral, isso acontece, muito frequentemente isso acontece, via concessionárias. Isso é, empresas que vendem os automóveis com o nome do fabricante, com o nome da montadora por trás. Uma concessionária Volkswagen, uma concessionária Fiat, uma concessionária Ford, e aí vai. Então, por exemplo, a Michelin é um tradicional fornecedor de pneus para Citroën.
Mas, no entanto, ela também vende pneus para canais que vendem pneus para consumidores finais. Portanto, ela bypassa, digamos assim, a indústria de automóveis e vende via lojas que vendem pneus para consumidores finais diretamente. Em algumas indústrias específicas, uma empresa que fabrica produtos pode vender seus produtos diretamente para consumidores finais, bypassando canais. Tá? E, em outra situação, alguns fornecedores que fabricam produtos para empresas que agregam valor a esses produtos e os vendem para consumidores via canais, também podem vender produtos para consumidores finais de maneira direta. Tá? Isso pode acontecer em algumas situações. Tá? Por exemplo, uma empresa tem uma fazenda, ela planta trigo, ela colhe esse trigo, moe o trigo e vende o trigo para empresas que usam esse trigo para fazer pão, que vão vender para consumidores finais esse pão via supermercados. Nessa brincadeira nós temos uma linha. Aqui, que vocês conseguem ver melhor, né? Uma produtora de trigo que moe o trigo, que entrega esse trigo para empresas que fazem pão, que entregam esse trigo para canais, como supermercados ou mercados pequenos, que vendem o trigo para consumidores finais. Essa seria uma linha tradicional, clássica, linear, como todos nós vemos nos livros de marketing. Tá? Agora, essa empresa que planta o trigo, ela pode também moer o trigo e vender diretamente para o consumidor final pela internet. Essa empresa, ela pode vender esse trigo para lojas, supermercados, que vendem ao consumidor final, em seus pontos de venda. Quer dizer, existem relações que tornam esse sistema particularmente complexo e difícil de entender. Tá? Essas relações acontecem dentro do núcleo, digamos assim, da nossa indústria. A minha empresa, ela não atende apenas consumidores finais, ela também e canais, né? Porque todos os dois são consumidores, são clientes diretos dentro do núcleo central, digamos assim, desse mercado, digamos assim, do sistema central de marketing que nós estamos falando. Essa empresa que está dentro da indústria, ela também atende a outros públicos. Tá? Esses outros públicos, eles têm características muito particulares, muito interessantes, que devem ser levadas em consideração aqui. São públicos indiretos. São públicos que nós vamos chamar de grupos de interesse, ou stakeholders. Okay? Esses públicos são muitos. Em vários livros de marketing a gente vê menções a 6 deles que eu vou colocar aqui. Comunidade financeira, mídia, governo, organizações não governamentais, sociedade civil organizada, comunidade local e o público em geral. Eu vou começar pela comunidade financeira. Todos esses públicos têm interesses na empresa que nós estamos considerando aqui. Tem interesse na Volkswagen, tem interesse na moageira, no plantador de milho, no produtor de milho, de trigo, que nós nos referimos. Tá? Então, a comunidade financeira tem interesse nisso porque ela, se por acaso a empresa for aberta, ela pode comprar ações e vender ações da empresa. Ela não está comprando carro, ela está comprando papéis, participações, digamos assim. Então, a comunidade financeira tem todo o interesse no bem-estar dessas organizações e tem interesse em saber como elas performam, digamos assim, como elas desempenham o seu papel dentro do mercado. Não que elas tenham interesse em carro, elas não querem comprar carro, elas querem que as pessoas comprem carro. E elas estão atentas se por acaso as pessoas deixam de comprar carro. Porque no momento que as pessoas começam a comprar ou têm interesse em comprar carro, provavelmente os papéis dessa empresa sobem de valor, crescem de valor, ficam mais caros. No momento em que as pessoas elas param de comprar carros, de repente, os papéis das empresas que fabricam automóveis, quer dizer, da indústria de automóveis, esses papéis ficam mais baratos, eles caem de preço. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com a indústria de óleo. Tá? Sobra óleo no mercado
por causa da crise do coronavírus, novo coronavírus que a gente fala, né? Sobra óleo no mercado, e nessa semana agora, no final da semana passada, não me lembro exatamente quando, algumas empresas estavam dando dinheiro para quem quisesse levar o óleo deles, preço negativo. É uma coisa muito curiosa isso, né? Isso tem a ver com outros elementos que nós vamos falar já daqui a pouco, mas foi um primeiro elemento. A mídia tem todo o interesse nas empresas, porque a mídia tem que ter o que falar. Portanto, se por acaso eu sou, por exemplo, um produtor de cinema e eu produzo filmes, o meu negócio é fazer filmes, digamos assim, eu quero que a mídia saiba sobre os filmes que eu estou fazendo, porque a mídia pode falar a respeito desses filmes. Ela pode fazer matérias para divulgar novos filmes que estão presentes por aí. Exatamente por causa disso, por exemplo, me interessa ter nos meus filmes atores que sejam muito conhecidos, porque eles trazem público para mim e atraem o interesse da mídia, dos meios de comunicação. Sejam meios de comunicação de massa, sejam meios de comunicação mais fechados, como blogs de internet ou coisa parecida. Tudo bem? O governo. Como é que o governo tem interesse nas empresas? O governo ele tem todo o interesse no desenvolvimento de algumas indústrias, assim como ele também tem todo o interesse no encolhimento de outras. Ao governo interessa que a indústria de automóveis tenha um bom desempenho e se desenvolva bem, ainda mais porque a indústria de automóveis ela é uma espécie de hub, né? É um ponto central, é um nó de uma quantidade muito grande de outras indústrias. Tá? Indústrias de vidros, indústrias de eletrônicos, indústria metal mecânica, quer dizer, elas de uma certa forma encontram um hub, né? um nó de encontro da indústria de automóveis. Então interessa aos governos que a indústria de automóveis se desenvolva bem. Tá? Nesse movimento, eles podem, de uma certa forma, acabar desenvolvendo políticas particulares que ajudem a indústria de automóveis a se desenvolver. Por exemplo, ao governo da Bahia pode interessar o desenvolvimento da indústria de automóveis. Então, ele dá incentivos fiscais para que empresas que fabricam automóveis, que montam automóveis, se localizem na Bahia. Isso já aconteceu anteriormente. Por outro lado, ao governo interessa que algumas indústrias, encolham. Por exemplo, não interessa ao governo que a indústria de cigarros se desenvolva muito. Tá? Ainda mais porque o cigarro, ele sabe-se que o cigarro causa câncer. O cigarro causando câncer, ele faz com que as pessoas fiquem doentes e procurem um sistema público de saúde. E é muito importante ao governo que o sistema público de saúde esteja livre para pessoas que realmente precisam dele. Tá? Então não interessa ao governo ficar atendendo pessoas que têm problemas de saúde causados por um produto que não precisa ser consumido como cigarro. Tá? Então interessa ao governo, portanto, que a indústria de cigarros encolha. Ele faz um trabalho para que esse negócio desapareça. Retira, não apenas ele retira incentivos, como ele gera tributos que, de uma certa forma, aumentam o preço desse produto. Tudo bem? Sociedade civil organizada, organizações não governamentais, ou seja lá como for o elemento institucional representante disso, interage com as empresas, não tem absolutamente nenhuma dúvida. É interessante a gente notar um filme chamado... O nome do filme vai aparecer na tela aí para vocês agora. Eu não estou me lembrando claramente dele agora. Uma determinada empresa nos Estados Unidos, ela se instalou numa área e ela poluía. As atividades dessa empresa poluíam lençóis freáticos dos quais as pessoas retiravam água para consumo próprio. Tá? E isso provocava câncer. Esse é um caso real. Tá? Isso provocava câncer nas pessoas. Então, uma determinada
pessoa, que nem era uma advogada, resolveu assumir essa causa e abrir processos contra essa empresa. E ganhou. É interessante ver esse filme, vale a pena. É um processo de organização da sociedade em torno de uma causa jurídica que se voltou contra as atividades que não eram boas, né, naquela área de uma determinada empresa que lá estava instalada. As organizações não governamentais, elas funcionam como observadores e como controladores da atividade de empresas que fazem coisas que não deveriam ser feitas. Tá? Evidentemente, essas áreas elas também envolvem uma determinada comunidade local e um determinado público em geral. Tá? Esses dois são os dois outros elementos, os stakeholders que a gente está considerando aqui. Né? Aquilo que eu contei para vocês a respeito do filme Erin Brockovich acontecia dentro de uma comunidade local. Essa comunidade local ela tem interesse na empresa. Ela pode ser, assim como prejudicada, também beneficiada pela presença da empresa lá. O público em geral, a gente considera não especificamente o público de uma localidade, mas todo o público de uma maneira absolutamente ampla. Tá? Eles são diretamente afetados ou afetam o modo como a empresa, o modo como uma indústria inteira se comportam, se desenvolvem ou se recolhem, digamos assim, encolhem no mercado. Eu falei para vocês anteriormente sobre o cigarro. O público em geral pode ser afetado pela produção de cigarro. Se por acaso a indústria de cigarros, o tabaco em geral, não interessa ao governo, ela, por outro lado, também não interessa ao público em geral, que é cada vez mais não fumante. Tudo isso que eu falei até agora é de interesse da empresa. Todas essas, não apenas fornecedores, canais, consumidores, os concorrentes dentro da indústria, mas também comunidade financeira, mídia, governo, organizações não governamentais, comunidade, o público em geral, tudo isso não apenas é de interesse direto da empresa, como pode ser afetado, pode ser atingido por comunicação específica. Eu posso observar como essa comunicação específica ela tem efeito sobre esses diversos grupos específicos. Quer dizer, eu não tenho aqui uma relação de passividade da empresa em relação a esses grupos. Eu posso fazer campanhas para afetar diretamente o público geral, para afetar diretamente a minha comunidade local, fazer campanhas para interessar a mídia, para interessar a comunidade financeira, para interessar os meus canais, os meus fornecedores. Eu posso fazer isso.